Quando eu entrei aqui, eu tô com a babá eletrônica do Eric aqui, e aí... Ela é gostosa? É, bastante. Você fala babá eletrônica, eu imagino aquela robozinha dos Jetsons, sabe? Os Jetsons, cara, eu também penso a mesma coisa. Agora! Televisão, cinema, quadrinhos, música. Coisa velha! Começa agora, Decrépitos! Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Tá começando mais um Decrépitos, o podcast que vai fundo em você. Eu sou Daniel Rocambole Carnudo e estou aqui hoje junto de... João Bazuca, tudo bom, querida? Deixa eu te mostrar o que eu faço de melhor. Você. Oi, e eu aqui. Oi. E eu estou aqui também, Rafanal Mordildo. Rafanal. Vamos transar esse dildo, gata, juntos. Vai ser demais. Pois é, Brasil, estamos aqui hoje juntinhos com você nessa semana dos namorados, que eu nem sei se existe essa porra de semana inteira dos namorados, mas enfim, agora vai existir, pra falar sobre um assunto muito gostoso. Vamos falar de sexo, mas mas não apenas o sexo fútil, o sexo por sexo. Não, vamos falar da história do sexo, a história do lesque-lesque, a história sexual do mundo. Fernanda Montenegro também está delirando de prazer com o nosso podcast. Mas antes, vamos ler e-mails gostosos. Menina boneca. Cara, que loucura! Senta que lá vem a história. E-mails e comentários da semana passada do episódio 16, Operação 71. Temos primeiro alguns recados sensacionais. Vamos lembrar o povo de nos assinar no iTunes, dar estrelinha e comentário positivo. A gente tá bem lá, tá aparecendo na página inicial todo dia, João e Mordente. Olha aí. Sim, cara, a gente tá, inclusive, à frente do Gymcast. Sim. E quase chegando no papo de gordo, cara. Tamo quase ali, ó. Mais uns quilos. É que o João emagreceu, aí acabou descendo. Eu prejudiquei o papo de gordo. Mas eu juro que eu vou comer o bastante pra ter 3 ou 4 papadas embaixo do meu queixo. E aí a gente vai passar o papo de gordo com o nosso Papos de Gordo. Muito bem, então você vai lá, assina a gente no iTunes, dá estrelinha, joinha, legalzinho. A gente tem 39 avaliações, bastante, cara, até. Sim. Bastante. Faz isso que vai ser demais, cara. Vai ser muito legal. Mais um recado sensacional, Rafael Mordente e seu stand-up semanal em BH. Essa semana tem. Sim, essa semana, dia 11, vai ter lá no Matriz, né? O Matriz fica no Terminal JK. Na esquina ali da Guajajaras com o Olegário Maciel, perto da Raul Soares. Não tem mistério, no Google Maps você se localiza. Enfim, a partir das 9h30 a casa abre e tem eu lá fazendo meu stand-up esquisito e neurótico e tal. Tem o Willan Carvalho também, que faz umas piadas de maconheiro, umas piadas de academia e tal. E eu não sei quem vão ser os nossos dois convidados nessa ocasião, porém vai ser alguém da hora, porque sempre é da hora. Sim, e claro, se você não convidar ninguém que não seja da hora. Exatamente. E se você não foi ainda, você é um vacilão, e você pode deixar de ser um vacilão comparecendo a esse stand-up maravilhoso. Se você for menor de idade, leva sua mãe ou seu pai já anteavisados de que, tipo, rolam piadas ofensivas, etc. Mas fora aí, é porque outro dia a gente teve um convidado, um comediante que era menor de idade, e a gente meio que teve que colocar ele na casa na surdina
Porque ele era menor de idade e não tava com ninguém, saca? Alô, polícia. Isso aí aconteceu, mas ele não bebeu, ele se comportou super bem e foi de boa e tal. O convidado era Josias, o bebê trapalhão, que tinha apenas 4 semanas de idade, sim, mas que fazia todos rir quando ele tentava nadar no caldo de feijão quente. Sim, cara, muito foi bem. Ótimo, foi histórico, inclusive. Então lá tem comidinhas, cervejinhas. Acessa lá facebook.com/pedestalcomedy e a gente sempre coloca lá a gente sempre troca as imagens e faz a divulgação e vai ser da hora, é isso aí. Essa semana muita coisa aconteceu, soltamos o episódio falando da FIFA e derrubamos Joseph Blatter. Olha aí. Olha só, aí, coisa, eu acho aí, uma salva de palmas pra gente. Derrubamos o velhote lá da FIFA, um monte de gente veio falar com a gente na internet nesse dia. Sim. Que nós derrubamos, que foi muito... O timing foi perfeito, cara. Soltou o episódio, deu 2 horas, pá, o cara renunciou. Não aguentou a pressão das nossas fúrias. É aquela coisa, né, gente? A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em grupo, né? Então quando a gente fala assim, nós derrubamos, não é nós, o podcast decrépito, é nós, os Illuminati, derrubamos Joseph Blatter da maçonaria. É a maçonaria, a franco-maçonaria. Sim. Derrubamos porque sejamos francos, ele não estava fazendo um bom trabalho. Põe uma risada enlatada de desânimo aí, tipo... Yeah. Outra coisa sensacional aconteceu essa semana, conseguimos colocar a foto do Mordente na página do Faustão Sombrio. Olha aí. O menino lá é nosso fã, cara. Quem diria? E ele estragou a página dele. Quebrou na corrente. Ele já tinha feito isso antes, mas excepcionalmente fez para com a minha pessoa, até eventualmente rolar aquele Ricardo Teixeira com a bandeira do Brasil na cara, que ficou perfeito na cabeça do Faustão, cara. Então se você não conhece aí, vai lá, a mesma foto do Faustão Sombrio todo dia. Sim. Que é uma página maravilhosa. Maravilhoso, cara. Sim. Também foi criada a página, a mesma foto do Mordente no Snapchat todo dia. Então se você quiser ver todo dia... A gente tem que tomar cuidado, porque com grande poder vem grande responsabilidade, cara. Cada vez a gente vem falando, podia rolar não sei o que, e vem rolando não sei o que, cara. Temos que tomar cuidado. E assim, o pessoal da Pracinha dos Decrépitos, melhor grupo do Facebook inteiro, entre na Pracinha dos Decrépitos, é maravilhoso. E tipo, os nossos fãs, cara, a gente tem ideias imbecis e a gente é preguiçoso / incompetente demais pra torná-las verdade. E vocês, nossos fãs, tornam ela verdade, cara. Tipo, saiu o episódio 2 horas depois na Pracinha dos Decrépitos, uma montagem da Arena Vasco da Gama, da Arena Eurico Miranda, com a frase "o respeito voltou", ponto. Sim, tinha... Daqui a pouco o senhor Mark Zuckerberg vai vir atrás da gente. Não tô duvidando disso, não. Artes dos fãs, muitas... Desculpa. Ô, Fernanda, por favor, vinhetinha. Arte dos fãs, são as artes dos fãs, elas são tão legais, é as artes dos fãs. Muito bom. Muitas novas artes do Chapolin Evangélico Sinceraço Champions League. Fernando, fala pra gente, Chapolin Evangélico Sinceraço Champions League. We are the champions, sou eu. Muitas artes, você clica aí no post que você cai lá na página, o pessoal tá alimentando a página com diversas artes sensacionais do Chapolin Evangélico Sinceraço Champions League. Cara, rolou uma aqui agora, tipo Messi, 7 ligas espanholas, 6 Supercopas da Espanha, 3 Copas do Rei, 2 Supercopas da Europa, 3 Ligas dos Campeões, 2 Mundiais Interclubes, mais um Jesus no coração. Cara, essa arte maravilhosa. Essa semana eu também contribuí com a minha arte dos fãs, né, pro Chapolin Evangélico Sinceraço Champions League. Eu postei no meu Twitter. E foi um enorme prazer poder estar aí contribuindo com essa que é, sem sombra de dúvidas, a maior página do Brasil, cara. Sim, com certeza. Em breve estaremos na Veja São Paulo, a melhor página evangélica de Chapolin na Champions League. A segunda arte aqui, quer dizer, isso não foi nem bem arte, né? Foi o jabá da página lá que o pessoal criou. Tivemos aqui, eu quase falei tivemos aqui o Léo Gonçalves de Ubá, Minas Gerais. Ele mandou que a gente pediu lá o resultado do rolê do Rolimanzão. Ficou sensacional, cara. Ficou uma cara, coisa não assim, apenas ficou... Meu Deus. Ficou maravilhoso, cara. Eu sequer consigo
explicar em palavras a beleza disso, cara. Sim, cara. Tipo, eu vou ser sincero, cara, desde que eu sou adolescente, cara, meu sonho sempre foi me tornar uma espécie de deus antroposomórfico sumerocadiano. E você virou ele. E finalmente, cara, eu virei uma mistura de uma arpia com um ser humano, um homem grifo, cara. Sim. Me salvando. Sim. Olha aí, que legal. E o Mordente nem precisou. O Mordente, quando sou super Pogobol. Sim, Pogobol irado, fi. Que isso. Você viu, cara? Já caí fazendo... Me senti um integrante daquele filme B13, o Distrito dos Malandros, sei lá. Que é um filme de parkour, mas no meu caso tem Pogobol. Então é tipo PB13, que é Pogobol. Cara, vamos criar o Pogocur, cara, o parkour de Pogobol. Vocês subiram no muro, né, de Pogobol. Cara, imagina, você anima, cara, de tentar comprar no Mercado Livre uns Pogobol, cara, e filmar, igual se a gente fosse, tipo, vídeo amador de skatista, cara, e tentar convencer as pessoas de que Pogocur é um esporte, cara. Pogocur, eu acho que não pegaria esse nome, eu não sei porquê. Pogocur. PGK, cara, Pogocur. Cara. PGK. PGK rola, cara. PGK fica mais legal, parece coisa mais séria. Já me convenceu, já tô... Mas essa arte tá fabulosa. Se um dia a gente fizer um filme, vai ser o pôster do nosso filme. Imagina. Que é basicamente o Birdman, né, cara? Porque, tipo, eu sou um imbecil completamente incapaz e louco e que eventualmente vou acabar tentando me matar. Então, tipo, é o Birdman, cara. Sensacional. Obrigado, Léo Gonçalves. Talentosíssimo, como sempre. Tivemos também aqui o Pedro Gouveia, de algum lugar no mundo, que não mandou a cidade, não mandou a idade, não mandou nada. Ele desenhou o João Cortalhão. Corte rápido, Tramon vacila. Tadinho do João. Cara, eu não sei se tá na pauta agora, deixa eu ver, pra eu não cometer um grande vacilo. Não tá na pauta. Não tá. Na pracinha do Decrépito também teve uma grande montagem de um jogo de vôlei. É verdade. Com o Bayer de levantador e recebendo uma deliciosa cortada deste que vos fala. Esqueci de pôr essa na pauta. Deixa eu ver se eu acho ela aqui pra eu falar do... Ninguém pensou em fazer você fazendo a propaganda das facas Guinso. Não é da época deles, eu acho. Ou então o João no Cidade Alerta falando: corta pra mim! Ó, Percival! Achei Luiz Ariel sobre o último episódio. E basicamente é a Olimpíada de Beijing com o que eu acredito que seja o oposto da seleção brasileira cortando, e é um oposto destro da seleção brasileira. E o Bayer chegando atrasado para o bloqueio e levando aquela deliciosa cortada. O próximo é do Franco Mazzotti. Ele mandou que eu estava falando o nome dele errado. Olha aí o pessoal, né? A polícia da pronúncia. Ele mandou mais um mordente no Snapchat. Você viu, Mordente, que bonito? Deixa eu ver, essa eu não cheguei a ver, não. Você está sorrindo com a camiseta do Norvana. E mais uma vez com cabelo, cara. Com o cabelo. O pessoal tá sendo generoso comigo e eu fico muito agradecido. Tá bem bonito, inclusive. Cara, inclusive a gente tem que repetir a página, a mesma foto do Mordente no Snapchat todo dia. É fenomenal, cara. Sensacional. E teve o @PCCodélico arregaçando de novo. Ele tinha mandado o João, feito com lápis e grafite, né? Agora ele mandou eu e o Mordente. Já estou usando de avatar essa coisa. Em todos os lugares do mundo que eu consegui colocar avatar, eu tô usando essa minha imagem. Mordente também ficou sensacional, cara. Muito bonito, cara. Muito que foda. Isso, teve a manha demais. Eu tô a cara do Coringa mesmo, cara. O talento do maluco é impressionante, velho. Cara, o estilo, né, ficou que ele muito faz, bacana, cara. muito bem feito. Sim, cara, tipo, se eu fosse um desses caras megalomaníacos que retuita elogio e coisas do gênero, cara, eu mandava plotar isso e colocava na sala da minha casa, cara. É tipo isso. Sim, cara, sensacional, cara. Muito obrigado, @PCCodélico. Muito bonito, cara, muito bonito. Obrigadão mesmo, cara. E eu agradeço pelo desenho dos meninos também, cara, que ficou perfeito, assim, cara. Se você quer um desenho aí, seu, ó, pede pra ele lá. Paga o menino. Sério, cara, tipo, contrata esse cara, paga, vale a pena, cara. Esse cara, ele deve trabalhar com quadrinhos ou alguma coisa, cara, porque não é possível. É bem provável. Ele é muito, cara é muito talentoso pra estar desperdiçado, sabe assim? Inclusive, PCCodélico, se você estiver ouvindo a gente, você não trabalha com isso, cara. Faz um book, corre atrás, tipo, faz seu portfólio, corre atrás, cara, porque, tipo, você devia trabalhar com isso, cara. Sim. Porque você é ridiculamente talentoso. E parabéns e obrigado, cara.
Primeiro e-mail do Alex Mamudi, Rio de Janeiro, RJ. Ou Mamudê. Mamudi? O Mamudi. O Mamudi. Tá bom, chega. Fala aí. Peraí, cara, não, cara, tipo assim, desculpa, eu falo peraí, quando agora a gente tem a vinheta do corte, hein, corte rápido. Não, beleza, tranquilo, mas eu só falando, toda vez que eu corto, depois que você começou a você pede pra isso, cortar, né? Eu peço, tipo, peraí. Então se eu disser não espero, eu posso continuar? Hã? Sim, você pode continuar. Então, você não... Desagradável, né, o cara? Mas você não espera agora? Agora eu espero, pode falar. É porque eu só queria fazer um trocadilho com a Alex Mamudi, mas rima muito com Manda Nudes, cara, desculpa. Caramba, me cortou pra isso. Cara, eu acho que o Alex devia mudar o sobrenome dele pra Alex Manda Nudes, cara, que ia ser fenomenal, cara. Desculpa ao Alex, desculpa ao Bayer, desculpa ao João, desculpa a sociedade, cara. Vamos lá. Tá. Alex Mamudi, Rio de Janeiro, capital. Fala aí, galera do Decrépitos. Aqui é o Alex do Rio de Janeiro, mostrando presença do Rio no podcast. Olha aí, a gente pediu que só tinha Belo Horizonte e Rio Grande do Sul. Belo Horizonte eu estou dizendo que é Minas Gerais inteira, é Belo Horizonte pra mim. Vi o João falando da situação na Lagoa e achei importante mostrar uma reportagem onde o secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, pra provar que a situação na Bahia está ok, decide levar a equipe do Fantástico pra filmá-lo nadando como um peixe feliz nessas águas maravilhosas do Grande Rio. Eu vi isso, cara. O que acontece a partir desse momento é deprimente. Eu vi também no dia que passou. Ver o secretário do Rio de Janeiro nadando em merda é o que qualquer pessoa não esperava ver. Tem o link aí no post da reportagem pra você assistir depois. Outra coisa foi em relação ao Maracanã, que após todas essas obras está nas mãos de uma empresa privada e que hoje complica a vida dos clubes cariocas nas competições estaduais, porque a federação é quem decide o preço do ingresso. E isso faz com que o lucro da empresa que administra o Maracanã seja maior do que a equipe que está jogando em casa. Olha que filha da putagem, cara. O Campeonato Carioca desse ano foi tão absurdo que a própria Federação Carioca, antes das finais, tinha lucrado mais do que todos os outros times somados, porque, tipo, os jogos eram todos deficitários, porque eram os jogos ridículos, tipo Flamengo versus Olaria na quarta-feira, às 6:30 da tarde. Aí, tipo, iam 2.000 pessoas pagantes e a renda era, tipo, de 50 mil reais e o Flamengo tinha gastado 175 mil pra alugar o Maracanã. Aí o Flamengo sai devendo quase 150 mil do jogo. Desses 50 mil reais, 25 mil é dos caras do Maracanã, tirando o aluguel. Mais 20 mil vai pra federação e sobra 5 mil réis, 5 mil estalecas no bolso do Flamengo. Pra comprar cigarro e feijão, tá ligado? E mesmo assim o cigarro é derby, né? Mas é o Alexandro, cara, ele prefere derby. Sacou, tipo assim, o dinheiro do Flamengo, e o Flamengo vira pros jogadores e fala assim: gente, infelizmente esse mês a gente vai ter que pagar vocês em maços de Belmonte. E abraços, né? e pitula de cachaça, né? Mas enfim, o Alex termina aqui. No mais, quero parabenizar pelo incrível podcast e mandar um abraço a todos vocês. Valeu, galera. Obrigado, Alex, pelo e-mail. E é verdade, Rio de Janeiro, Maracanã, tadinho do Maracanã. Tá na merda. Caio Marco, 18 anos, Salvador, Bahia. Olha, primeiro baiano, né? Baiano. Acho que sim. Né? Não, cara, a gente já teve outros e-mails de Salvador, Bahia, cara. Eu acho que você devia fazer o sotaque da Bahia. Ah, cara, eu não quero parecer preconceituoso e tipo, eu não sei fazer o sotaque baiano. Então o João faz. Eu quero parecer preconceituoso e eu sei fazer um sotaque que com certeza não é o sotaque baiano, porque eu sempre convivi muito mais com gente do Ceará e de Pernambuco. Ah, não, mas então desculpa, Bahia. Mas eu só conheço a Bahia, de todos os estados do Nordeste, então agora... Então você tem que fazer o sotaque, cara, você tem que fazer o sotaque. Porque eu nunca fui no Ceará, nem Pernambuco, nem nenhum outro estado. Então tá. Olá, amigos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los por esse podcast maravilhoso que consegue alegrar o meu longo caminho até a faculdade. Eu acho que um baiano não ia ler tão rápido assim não, hein? Mas tudo bem. É mais devagar, né? Olá, amigos. Olá, amigos. Eu gostaria de parabenizá-los. Lembra do Caetano Veloso, cara. Olha, primeiramente, gostaria de parabenizá-los por esse podcast maravilhoso que consegue alegrar o meu longo caminho até a faculdade. Tá sem sotaque, pô. Tá? Ah, então foda-se, velho. Lê aí alguém. Lê normal, então, velho. Faz o sotaque da lua, então. Foda-se. Porra. Da lua é...
Não, é pra fazer o sotaque da lua? É. Olá, amigos. Olá, amigos. Amigo, minha amiga é a Rutinha. A Rutinha, a Raquel é boa. A Rutinha é boazinha, quero Caio Marcos, 18 anos, de Salvador, Bahia. Olá, amigos. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los por esse podcast maravilhoso que consegue alegrar o meu longo caminho até a faculdade. Difícil é saber o que acontecerá primeiro. Eu ser assaltado por andar com fone de ouvido nas ruas de Salvador ou vocês abandonarem esse projeto. Quando no último episódio vocês citaram as arenas, torcida no futebol moderno e essas coisas, me vem à cabeça um grito de "Senta aí, vacilão", que já escutei por diversas vezes na Arena Fonte Nova. Uma dessas vezes o jogo era nada mais do que Bahia Sport pela semifinal da Copa do Nordeste. Deve ter sido bicho. A maior rivalidade Copa da do região. Nordeste, desculpa, Mordente, mas Copa do Nordeste, cara, o melhor campeonato do Brasil, velho, Lampions League, velho. Cara, é bom pra caralho. Eu entro na internet pra ver Copa do Nordeste no esporte interativo, cara. Lampions League, cara, a melhor Copa, cara. Ok. Eu, assim como todos da primeira fileira, mais próximo ao campo, estava em pé, até começar a ouvir os gritos pedindo para que nos sentássemos. Embora chateado, obedeci. Porém, havia um cidadão gordo, chamaremos ele de herói, que simplesmente ignorou os pedidos e permaneceu em pé. Até que um sujeito engomadinho gritou: "Senta aí, ô da roça, parece que é da roça." Esse tipo de xingamento parece o João dirigindo, cara. O João dirigindo, ele xinga assim, velho. Olha esse filho da p... Parece um filho da p... Ele só dobra o xingamento. Isso é verdade. Enfim. O herói virou-se lentamente para trás, encarou a almofadinha e começou a dançar o creu. Em seguida, rebolou loucamente e voltou a ver o jogo, em pé. Que ótimo. Pouco a pouco, tivemos que ficar em pé graças ao nosso herói. E como o jogo foi ficando extremamente emocionante, todos ficaram em pé até o final, exceto o vacilão aspirante Thiago Leifert, que ficou boa parte do tempo conferindo o WhatsApp, ou como ele deve chamar, Zap Zap. Agradeço a todos vocês por realmente me fazer ficar de bom humor, até nas segundas onde a vida está me dando 7-0 e vocês marcam um gol de honra. Beijinhos no umbiguinho. Sara Pereira, 21 anos, Russas, Ceará. Olha aí. Não apenas é do Ceará, como é do interior do Ceará, né? Eu sinceramente não sei aonde fica Russas. Eu conheço pouco do interior do Ceará. Eu conheço, tipo, Jijoca, Jericoacoara e tal, mas não conheço Russas. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos decrépitos. Comecei a ouvir vocês por simples força do destino, já que tive curiosidade de ver o que era aquele link fixo no Twitter do Daniel. Peguei de cara o episódio Todo Mundo Gosta, Mas Eu Odeio, e dei gostosas risadas na madrugada. Fiz uma maratona e desde então sou ouvinte assídua de vocês. Vim por meio desse e-mail agradecer ao João por me fazer não levar a Fernanda Montenegro mais a sério, pois toda vez que a vejo fico rindo, lembrando da imitação dele. Adoro a risada contagiante do menino mordente. E Daniel, você é um gato. Obrigado. Ela escreveu uma gato. Ela errou ali, mas... Não, Você quer uma gata? Mais... Gente, eu sou uma gata também. Eu amo, Daniel, uma gata. Arrasa, menina, toda trabalhada. Desculpa pelo e-mail longo. Que isso, querida? Foi super pequeno. Não viu nada, menina. Sara. E um grande abraço. Inclusive, Sara, um dia a gente vai passar o seu e-mail pro Jonas e o Jonas vai te mandar um e-mail. E aí você vai rever o que é os seus conceitos de e-mail e bíblia. Só o Jonas que não vai rever, né? E PS, João... Nossa, que sacanagem, caralho. PS, João, me manda um abraço com a voz da Fernanda. Menina Sara Pereira, 21 anos, menina moça, tá ainda com cheiro de flor. Ela é lá de Russas, Fernanda. Manda um abraço pra Russas também. Fica um abraço pras russas, pras búlgaras e pra todas as companheiras socialistas. Mas também fica um abraço pra menina Sara Pereira. Viva o cinema nacional, viva o pagador de promessas. E nós destruímos o maior ícone do cinema nacional, né?
Hoje estamos aqui na semana do Dia dos Namorados. A gente pensou, vamos fazer sobre Dia dos Namorados? Vamos contar histórias nossas, pessoais? Pensamos, sim, claro que não, né? Por quê? Pra que a gente vai se queimar, né? Como todos fazem. Baia, você me desculpa, mas o nosso ouvinte merece a verdade. A gente gravou um episódio sobre as nossas histórias de Dia dos Namorados e aí a gente percebeu no final que era um episódio especial sobre League of Legends. E aí... Não me ponha nesse bolo que eu nunca joguei essa merda. A gente pensou em fazer isso, mas a gente não quis se comprometer, essa é a verdade. Fomos covardes, né? Afinal de contas, somos rapazes sérios, né? De 30 anos, então resolvemos fazer um edificante episódio pra contar um pouco da história do sexo na humanidade, não o sexo reprodutivo em si, né? O sexo do animal, instinto animal. Vamos falar do sexo como diversão, como forma de prazer do ser humano. Desde lá da época da idade da pedra e do cara lá comendo cocô na caverna, até chegar no sexo hoje em dia. E como será o sexo? O cara comendo cocô na caverna, também conhecido como Berlim 2015, né? É isso que eu ia falar. Não, vocês entenderam, né? Ironicamente. Desde o cara comendo cocô na caverna até os caras comendo cocô na caverna. Comendo cocô na taberna, né? Não mudou muita coisa, cara. Lembrar também que aqui nós só temos o único especialista em história, que é o João. Então eu e o Mordente, a gente vai ficar aqui com os conhecimentos. Eu sou especialista em sexo. Olha aí, ó, falou o transudão, né? Que isso. Eu sou especialista em porra nenhuma. O que não fica muito mal também, né, nessa pauta. É verdade. Né? Eu só queria falar uma coisa muito retardada, cara, que vocês falaram de comer cocô e tal, não sei o quê. E eu pensei num diálogo que jamais deveria existir, mas se existisse ia ser muito bom. Tipo assim, imagina dois amigos estão, tipo, trocando experiências da escola e tal, já adultos. E aí um pergunta pro outro e fala assim: qual que era o teu apelido na escola? Não, meu apelido era Azeite. Por quê? Porque eu era extra virgem, sacou? Sei lá, qualquer coisa assim. Aí, tipo, o outro vira e fala assim: qual que era o seu apelido na escola? Meu apelido na escola era merda. Por quê? Porque todo mundo gosta de comer. E aí fica aquele silêncio, assim. Tipo esse, né? Tipo isso. Então vai, vamos começar. Silêncio. Para, gente, para. Vamos começar pela pré-história, né, João? Que, né, na ordem cronológica das coisas, aí existiu o mundo e teve a pré-história. Essa é a ordem cronológica das coisas. O que muita gente não sabe, inclusive antes de fazer a pesquisa eu também não sabia, porque eu nunca fui atrás desse tipo de coisa, é que o pessoal da pré-história já distinguia, né, o sexo reprodutivo do sexo lesque, não sei o que, já usava cosmético, assim, já paquerava. Eu vou dar um passo além. Sim. Talvez muitos de vocês não saibam, mas tipo, o ser humano não é o primeiro, nem é o único animal que faz o sexo por prazer. Sim, não, mas nós estamos falando da história da humanidade. Reprodutivo. Sim. Mas assim, não, inclusive é porque, tipo assim, todos os primatas superiores fazem sexo por prazer ou por poder e por questões sociais. Inclusive, a prostituição entre os macacos é um fenômeno comum. Sim. Então, é sério, é sério. Ele acha que é zoeira. Você tá imaginando que é as macaquinhas de sainha rodando a bolsinha? Todo mundo imaginou agora. Desculpa, continuo. Mas é verdade, cara, isso existe na natureza, não é uma coisa humana. Não dizem que é a profissão mais antiga do mundo? Não era uma profissão nessa época, né? Ou será que eles pagavam com bananas? Assim, mas é muito comum, assim, em grupamentos sociais de várias espécies de macacos e bugios, existia a prostituição de mulheres mais novas no grupo. De mulheres não, né? De fêmeas. Mulheres macacas, fêmeas mais novas do planeta dos macacos. No grupo, pra ter uma questão de poder, de alimentação, de proteção. Sim. E pra poder escalar socialmente dentro Imagina do grupo. Como era então, assim, o bordel no planeta dos macacos. Devia ser fogo o negócio lá. Mas isso é muito comum. E no homem, cara, tipo, muito antes do homem moderno, né? Muito antes do Cro-Magnon,
ou mesmo dos nossos parentes um pouco mais distantes, dos Neandertais, mesmo antes do Homo erectus e eu acho que no Homo erectus, eu acho que já no Homo habilis já tinha inclusive alguns tem paleoevidências, não apenas obviamente de que o sexo era feito por prazer além da questão reprodutiva, mas paleoevidências de que pode ter havido uma função social, né, do sexo como um todo. Afinal de contas, quantas vezes você não vai numa festinha, tem que chupar um p e tal, pra te fazer um social e tal. Olha, isso nunca me aconteceu, mas se você tá dizendo... Não, quantas vezes na Brasília velha do seu professor de ginástica artística, não é mesmo? Tem que ter uma, né, gente? A gente não consegue passar um episódio sem cara, é muito difícil. Falar coisa suja. Meu Deus. Mas voltando à pré-história, João, esquece um pouco. Vamos esquecer os macacos? Eu gostaria só antes de dar prosseguimento a esse... Antes de dar? Esse episódio. O que vai ter de piadinha hoje com qualquer coisa que a gente falar, né? Eu acho que o título desse episódio tem que ser o episódio que o João não ri, cara. Porque, tipo, era tudo que ele mais queria, que era, tipo, explicar o sexo desde a pré-história até os dias de hoje, tipo, o sonho didático dele. No entanto, tem um cara que se esforçou, mas que, tipo, não resiste a um trocadilho, e outro que tá só rachando porque, tipo, prostituição de macaco, velho. Você não tá falando sério, não, bicho? Claro que cara, eu tô, cara, tem documentário sobre isso, cara. Sério, cara. Cara, eu já vi isso. Eu tô morrendo aqui, velho. Como será que é o nome de guerra das macaquinhas, né? Bugilda. Sei lá. Bugilda furacão. Bugilda rabo de mel. Mas volta, João, vamos deixar o João. Aí os macacos estavam lá. Não foi pra cortar, inclusive não cortei, mas assim, era só pra isso. Não cortei não, tava rolando uma pausa. Tinha rolado uma pausa, ok? Tá bom. Velho, mas é sério. Agora cara, o João vai rir também. Mas é sério, é bizarro, não, mas velho, é sério, é natureza, gente. Natureza. Não é putaria pra eles, não é só uma putaria. Inclusive, cara, tipo, eu fui atrás pra poder achar, e não apenas existe prostituição entre os macacos, existem documentos que provam, assim, estudos que provam a prostituição entre várias espécies de animais, como, por exemplo, não só os chimpanzés, mas também os pinguins, cara. Sim. Os pinguins e as focas lá, não lembra da... Uma notícia a questão ali era estupro, mas eu tô falando assim, prostituição, estupro, né? É prostituição. Os pinguins de Adelie e os chimpanzés e os macacos capuchinhos, eles têm mordente, cara. Não consegue parar de ir. Mas, João, vamos pensar um pouco no contexto. Prostituição não caracteriza um sexo pago com alguma coisa? Exatamente. Prostituição caracteriza a troca de um bem material ou simbólico por sexo. Por sexo. Então eles ganham, por exemplo, o quê? O pinguim, por exemplo? Ganham o quê? Peixe? Ele pega o peixe do outro? É tipo isso. É tipo isso mesmo? É tipo isso. Olha proteção. Aqui, você me dá seu peixe, eu te dou meu salmão. Sim. Caramba, que bizarro, né, cara? Sacou? Tipo, é tipo isso mesmo. É a troca por algum bem material ou por algum bem simbólico, cara. E do jeito que a economia do mundo tá hoje, não vai demorar muito pra gente voltar pra esse sistema. Em troca de tipo de 1 quilo de feijão, né? Bonito seu carro, velho. Eu chupo seu p*** por ele, velho. Eu acabei de ganhar um boquete e tal, mas eu mandaria um cheeseburger, cara. Você tem aí? Mas voltando à pré-história, né? Os homens da pré-história já consideravam o sexo como, né, uma coisa, uma brincadeira gostosa, de prazer e tudo. Já tinha métodos anticoncepcionais, né? Pra poder fazer o lesque-lesque sem gerar os bebês. E já tinha masturbação, cara. Rapidaço. Os métodos contraceptivos, eles são primeiramente descritos já no período que a gente chama de... Porque, por exemplo, assim, primeiro pra explicar pras pessoas, a pré-história é uma área de estudo que pertence à ciência da antropologia e não à ciência da história, tá? Eu, como historiador, eu não estudo pré-história, eu estudo história.
Sim, porque é pré, então não te importa. Então, assim, a pré-história... Não é que não me importa, é uma área extremamente importante, e tão importante é que tem uma ciência pra ela, assim, tal. Os antropólogos, normalmente, antropólogos e arqueólogos, normalmente, muitas vezes lidam com a pré-história. Antropólogos, arqueólogos, paleoarqueólogos e etc. Tem todo um grupamento enorme de profissionais que lidam com isso. O meu treinamento acadêmico, eu sou historiador de formação, a gente trabalha com a história. A história pra gente começa a partir do momento que o homem deixa de ser... Comer cocô deixa na de caverna. deixa de migrar e desenvolve sociedades estáveis. Então, assim, é o advento da irrigação, é o advento da engenharia hidráulica, é o advento do conhecimento sobre as plantações, do cultivo do solo, da construção de casas, que vai fazer com que o homem entre na sua fase histórica. Essa fase ela acontece concomitantemente tanto no Egito quanto na região do Crescente Fértil, no Oriente Próximo, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, que é onde hoje é o Iraque e o Irã, para a gente ter uma noção mais ou menos assim, que vai ser de um lado a civilização egípcia e do outro lado a civilização súmero-acadiana. Os sumerianos, os acadianos, os mesopotâmios em geral, aquela região é chamada de Mesopotâmia, que ali é o berço da nossa civilização. Sim. Tá? Então, assim, os métodos contraceptivos, eles são descritos a primeira vez nessas civilizações que de fato inventam a escrita, né? Antes dessas civilizações, você tem paleografia, você tem vestígios paleográficos, são assim, pinturas rupestres, por exemplo, mas essas pinturas, elas não têm uma representação, elas têm uma representação ideográfica, mas elas não têm uma representação ideográfica no sentido de ter um alfabeto onde cada ideograma representa alguma coisa e é usado para fazer uma escrita. Ali é uma representação quase que artística das coisas que vão acontecendo. E elas não têm um código que se repete. Normalmente, cada grupamento humano tinha o seu código, e, tipo, se passar das gerações, esse código se perdia, e vinham novos códigos, novos desenhos, e eles retratavam as coisas, mas assim, não existe um alfabeto, não existe um intento codificador naquela escrita, tá? E as primeiras escritas que você tem de material contraceptivo ou de coisas que são usadas para evitar que se tenha filhos, elas são do Oriente Próximo, também existem no Egito, e isso passa a ser usado socialmente com o intuito de fato, ser um método contraceptivo com mais força, principalmente em Roma. Na Grécia se já tinha um pouco, mas principalmente em Roma, e também na civilização chinesa, onde inclusive as nossas modernas camisinhas foram baseadas numa ideia chinesa, que era usado as tripas de gansos como camisinha. Daí que vem, será, o afogar o ganso? O afogar o ganso não vem necessariamente daí, porque era muito comum a iniciação sexual com animais. Mas você afogava o animal para poder iniciar? Quando você afoga o ganso treme e trava a cloaca. Olha aí. Bom, eu não quero saber como você descobriu isso. Esse é o episódio que o Mordente mais vai rir de todos. Eu já tô ouvindo ele rindo no fundo. Que ele tá imaginando, tipo, os macacos se prostituindo, o cara. E agora o Barnabé estuprando o ganso. E por Barnabé eu tô imaginando você. Porque você tá falando com conhecimento de causa. Não, se você pegar o ganso, não sei. Inclusive, até no Egito eles tinham uma expressão que chamava andar nos pântanos, né? Que era transar. É mesmo? Sim, mas é questão de... É porque, tipo, quando você anda nos pântanos, o seu pé, que é seco, tá entrando e penetrando lentamente num ambiente que é úmido. Úmido, maciozinho e... Entendeu? Então, assim, cheiroso. É uma metáfora pra penetração. Assim. Sim, é. Então, ou seja, a Cleópatra andava no pântano, que era uma beleza, por exemplo. Dizem, né? Sim, mas voltando a essa questão toda, assim, da questão contraceptiva, a questão contraceptiva, ela já é achada no Unicode sumero-acadiano, né, que vai da Suméria até a Babilônia. Também você tem menções a ideias contraceptivas no Egito, só que a gente tem que pensar que hoje a gente tem a ciência que nos fala como funciona a fecundação. Em diversas sociedades pelo mundo afora, na grande maioria das sociedades, era acreditado que algumas dessas sociedades antigas acreditavam que só o homem tinha o poder de fecundar, outros acreditavam que a mulher era a única que tinha o poder de fecundar, e outras acreditavam que era um pouco de um e um pouco de outro.
Mas isso variou ao longo da civilização. Então, por exemplo, assim, você tem civilizações na Micronésia e na Polinésia que acreditavam que a mulher tem o poder da fecundação, então a mulher fica grávida meio que sozinha, ela não precisaria do homem, tanto que essas são uma das poucas sociedades matriarcais do mundo e a figura do pai não existe na língua deles uma palavra para pai. Os homens criam coletivamente os filhos que nascem ajudando as mulheres. Qual civilização é essa que eu perdi? Cara, isso é na Micronésia ou na Polinésia Francesa. Eu não lembro agora. É naquela região ali, Tuvalu, Vanuatu, essas coisas assim. Sim. E é uma das poucas civilizações matriarcais. Normalmente, nos patriarcados, na civilização onde o homem é o mais poderoso nas relações sociais, costuma-se acreditar que quem tem o poder da criação, o poder da vida é o sêmen. Com o tempo passa a se acreditar que esse poder é dividido entre o homem e a mulher, entendeu? Então assim, o simples fato do homem ejacular não seria o bastante, precisa de ejacular dentro da mulher. Mas, por exemplo assim, uma das coisas que mostra esse poder criador do sêmen, mesmo na Grécia, por exemplo, nos mitos gregos, muitas vezes você tem a ejaculação sendo feita em barro, ou a ejaculação sendo feita num pântano, e aí nascem as criaturas da floresta, nasce você entendeu? Ainda bem o simples que isso não é fato... verdade, cara, senão ia ter vários bebês feitos de meiões aqui no meu quarto, cara. Sim, pois é. No Egito tinha essa ideia de que o sêmen era o portador da vida. Então, assim, na literatura mitológica egípcia, você tem, por exemplo, relatos de deuses ejaculando num alface e... O Mordente vai rir. Eu até sei o que você vai falar, mas ele vai rir muito disso, cara. E o pessoal se preocupando com o transgênico aí, né? Cara, eu não sei nem se eu quero. Eu tô tentando não atrapalhar e eu tô ouvindo e eu tô interessado, mas eu tô reagindo ao que eu tô... O Mordente hoje ele faz o papel do ouvinte. Ele é o nosso ouvinte que tá rindo tempo real aqui. Vai. Vai, João. Aí o cara vai. Ele esporrava no alface, aí... Eu lembro disso mais ou menos, daquele documentário lá, mas não tô lembrando muito. O Brasil tem alguns egiptologistas, que são pessoas especialistas, né? Já vai pro Egito já, então? Não, eu só quero citar agora do Egito, tá. É porque, tipo, que é pra citar essa ideia do sêmen como tendo poder. Do sêmen como tempero de salada, né? Tem um livro do Emanuel Araújo que chama Escrito para a Eternidade, que são várias traduções para o português da literatura do Egito faraônico. Então, assim, tem tradução de poema de amor, tem tradução de poema mitológico, de poema cosmogônico. É muito bacana esse livro. E é um livro que, tipo, custa R$34, é um calhamaço de livro de 350 páginas. Então, assim, se você se interessa por literatura antiga, cara, eu recomendo a todo mundo que leia o Escrito para a Eternidade, do Emanuel Araújo. No Antigo Egito, você tem na literatura a ideia que, tipo, o alface, ele tornaria as mulheres apaixonadas quem que cultivasse e ingerisse alface, porque, tipo, você tem na literatura egípcia a história de que Osíris teria, que a ejaculação do falo de hoje, quando Osíris foi morto por Sete e ele foi esquartejado, o falo dele teria caído no Nilo e a ejaculação desse falo teria ido para uma horta e teria ido para esse alface, e depois Osíris, quando ele consegue remontar seu corpo para humilhar Sete, ele faz com que Sete coma esse alface com a sua ejaculação, e perante Maat, o deus da justiça, ele fala assim: na verdade não foi Sete que me matou, fui eu que dominei Sete, dominar até no sentido sexual, tanto que a minha semente está dentro de Sete. Sete fala: isso é um absurdo, tal. Aí, tipo, Maat fala assim: sêmen de Osíris, se manifeste aonde você tá. E como o Osíris tinha feito Sete comer uma alface que tinha seu sêmen. Isso é, cara, isso é muito... O tá sêmen de Osíris fala... Isso é muito Emanuele, né, cara? A barriguinha de Sete, sacou? Não, velho, isso é muito um caso do Shimban ou qualquer coisa assim, que o João tá disfarçando em forma de livro de história, falando que é mitologia. Não, o João fez o brother dele, comeu alface com porra e tá aí falando, não, isso é falou que era molinho de alho, né? Não, o cara escreveu um molinho livro de alho aqui.
Caralho, porra, velho. O Egito é sensacional, cara. Eu acho que já devia ir pro Egito mesmo, cara. É por isso que o El Chan fez a mistura do Brasil com o Egito, cara. Pegou os dois países mais... Eles são fascinantes. Eu odeio todos vocês e eu vou dormir. Não, João, já que a gente tá no Egito, vamos já pro Egito então, porque senão a gente demora muito na pré-história, que não é tão importante. Não, cara, mas a questão da pré-história é já falar. Tipo assim, já falamos. Coisa da. Não, cara, a gente falou muito brevemente da pré-história, cara. Uma coisa que é importante a gente falar na pré-história é o seguinte, cara, tipo, o ser humano moderno, cara, a gente não é fruto, tipo assim, não existe uma única raça de seres humanos que foi cruzando entre si como os primos loucos, albinos e tarados do massacre da Serra Elétrica, sacou? O ser humano, ele é fruto da miscigenação dessas várias raças, e dessas várias raças a gente tem DNA que não é necessariamente, entre aspas, humano, que é o DNA, por exemplo, dos homens de Denisova, que é o DNA dos Neandertais, né, que houve uma mistura dos Cro-Magnon com os Neandertais, com os homens de Denisova, com o ser humano moderno como um todo. Ele é formatado e formado por essa mistura e essa diáspora dos povos, e isso é muito bacana e muito importante. Então, tipo assim, você que é preconceituoso, você está errado e você é burro, então assim, é importante. Tipo isso. Basicamente é isso. É importante mostrar isso, cara. E outra coisa, cara, às vezes as pessoas ficam muito surpreendidas de pensar, porra, mas o Neandertal, ele não era da nossa raça, ele não era humano e cruzou e teve filhotinhos e tal. Cara, você tem que pensar que são espécies diferentes dentro, né, de um mesmo, que tem como ter filhotes, cara. É só você pensar o seguinte, cara, pensa em cachorro, cara. Se um Beagle cruzar com um Poodle, vai nascer um cachorro muito louco, cara. Vai nascer um Beagle. Um Poodle. Vai nascer um Poodle. Beedle. Um Beedle. Vai nascer um Beedle, sacou? E o Beedle vai ser um cachorro muito louco, cara. E se o Beedle cruzar com um pastor alemão, cara, vai nascer um Pabeedle, sacou? E tipo... Cara, se um Beagle cruzar com um pastor alemão, ó, parabéns pra ele, viu? Sim. Parabéns a todos os envolvidos. Sim. Gente, pra explicar, o Bayer vem tentando infrutiferamente cruzar com pastores alemães há muito tempo, é por isso que ele tá parabenizando. Não, mas o tema é sexo por prazer. O Bayer tá cruzando com o pastor alemão por prazer. Não é pra reproduzir. Vamos pro Egito, então. Porque o Egito é mais legal, porque o pessoal solta porrinha na alface e desenha papiro erótico. Isso é a coisa mais legal que eu já escutei. Quer ler muito mais, cara? Leia o Escritos para a Eternidade, cara. O livro é excelente. Pra falar do Egito, João, acho que a gente pode começar pelo papiro, o famoso papiro erótico de Turim, que o pessoal tava, né, eles descobriram foi no século XIX, não foi? Que eles descobriram esse papiro? Foi na virada do... O papiro de Turim, cara, ele é descoberto no século XIX. Agora a gente tem que entender a importância de Napoleão Bonaparte para as descobertas egípcias, cara. Isso é uma coisa muito louca, que eu acho que vale a pena a gente fazer um pequeno adendo. Ele pegou tudo pra ele, vamos... Não, também isso aconteceu. Mas assim, a esmagadora maioria das missões que começaram a estudar a egiptologia enquanto uma ciência séria foram missões francesas no século XIX, no século XVIII para XIX, principalmente no século XIX, mas assim, no século XIX já missões napoleônicas. Quem decifrou o hieróglifo e o hierático foi decifrado um pouco depois, mas o hieróglifo, que é a linguagem simbólica na qual são escritos os principais documentos estatais egípcios, os documentos de contabilidade, os documentos do dia a dia são escritos numa linguagem mais simples, que é o hierático, mas isso é já depois do período faraônico. Até o período faraônico, a maioria das coisas que a gente tem em hieróglifo. Foi um historiador francês chamado Champollion, que muitos chamam de historiador, muitos chamam de linguista. Na verdade, na época, a linha era muito mais fluida, né, entre as ciências humanas do que é hoje, que conseguiu decifrar através da Pedra de Roseta, que era basicamente um tratado que tinha uma parte escrita em hieróglifo e uma parte escrita em grego. O grego era uma língua que as pessoas já conheciam, e foi a partir do estudo dessa pedra que a gente conseguiu reaprender a língua, redescobrir a língua, graças aos estudos que foram comandados em sua esmagadora maioria por Jean-François Champollion,
que é um filólogo francês que basicamente foi o cara que decifrou os hieróglifos, e desde então é por isso que a gente tem acesso hoje em dia a toda essa cultura, né, que é importantíssima, assim, para várias áreas nossas e para a gente conhecer o nosso passado, que é sempre muito importante. A gente tem essa dívida, ironicamente, com o Napoleão, e ironicamente pelo fato dele ter ido lá e roubado tudo. Tanto que hoje em dia, infelizmente, existe mais material egípcio nos museus britânicos e franceses do que existe material egípcio no Egito. O que é uma coisa meio absurda e louca demais, assim. Mas hoje em dia já não é mais assim de você chegar lá no Egito e fazer qualquer coisa, né? O governo, ele segura bem a quantidade de pesquisa e tudo. Não, hoje em dia você não pode tirar as coisas do Egito. Hoje em dia existem departamentos estatais de egiptologia. O Museu do Cairo conseguiu, inclusive, a devolução de muita coisa que foi, literalmente, vamos ser sinceros, roubada. O papiro de Turim. O papiro erótico de Turim. Que o pessoal não sabia se era uma revistinha pornô, se era alguma coisa, né, mostrando o dia a dia dos caras. Acabou que o pessoal chegou à conclusão de que era, né, uma revista erótica. É uma Playboy egípcia. Quase isso. Eu tenho um amigo meu que é egiptologista e eu andei dando uma conversada com ele, e não é a área dele, inclusive porque o papiro, sexo não é a área se eu dele. não me engano. Não, é porque é por causa da época do papiro. O papiro é do período de Ramsés, né, do período Ramsíada, né, de mais ou menos 1200 a.C., alguma coisa assim. E ele estuda ainda mais pra trás a história do Egito. Então, tipo assim, não é nem muito do período de especialidade dele. Mas, de qualquer forma, o papiro ele foi descoberto no século XIX, num lugar, num sítio arqueológico, que é chamado de Deir el-Medina, que é basicamente o lugar onde moravam as pessoas que construíram as coisas dos Vales dos Reis. Os Vales dos Reis é onde estão os grandes todo mundo, né, conhece monumentos funérreos né, dos faraós egípcios, as pirâmides, os mausoléus, as esfinges e tal. E aquilo demora, é uma construção longa, uma construção pouquinho, né? Demora um pouquinho pra fazer aquilo lá. Custosa, uma construção de grande vulto e que precisa de muita gente especialista. Ou de alienígenas, né? Segundo o History. Ou de alienígenas. E assim, precisa de muitos artistas, precisa de muito artesão, precisa de muitos engenheiros, de mestres construtores e tal. Então, assim, Deir el-Medina era uma cidade muito sui generis do Egito Antigo, porque era uma comunidade muito pequena, mas que concentrava uma elite pensante, porque ali tinham escribas, ali tinham artistas, tinham entalhadores, ou seja, tinham profissionais liberais altamente gabaritados que faziam parte de uma elite abaixo da realeza. Você tem que pensar, tipo assim, óbvio que a realeza tá lá em cima, a nobreza sempre na sociedade, né? Ela tá ali mais alto, mas esses caras eram os grandes profissionais liberais. É como se hoje em dia fosse uma cidade só de médico, engenheiro e advogado, entendeu? Sim. Pra gente ter uma noção, assim. Donos de construtoras. E assim, e aquela era uma região que naturalmente favorece a arqueologia e favorece a preservação das coisas. Porque ali tudo é pedra calcária, então é um lugar muito seco, no meio do deserto, onde as pedras são pedra calcária. Então, tipo assim, basicamente as coisas não gastam. Sim. Então, assim, elas ficam. A própria esfinge, ela tava enterrada, né? Por isso que preservou tanto. Então, assim, isso facilitou demais. E o papiro em si é um papiro de, cara, falar cunho erótico é até uma bondade com o papiro. É um papiro de putaria. É um papiro de cunho pornográfico, assim. É meterola sem limites. Sim, a mulher sentando no negócio de cabeça pra baixo. Sim, só que, tipo assim, o que acontece nesse papiro e o que é o que deixa as pessoas tão em dúvida se, tipo assim, é de fato a primeira Playboy do mundo, não é a seria primeira uma Playboy, revista Brasil. Seria uma, não seria uma Playboy, Butman. seria uma revista Brasil, uma Butman, assim. Revista sabe? Egito. Porque, tipo assim, as pessoas têm essa sensação de ser porque nós vivemos numa sociedade onde isso é muito vulgarizado. Sim, tanto é que o negócio foi mantido escondido, né? Durante muito tempo. Sim, mas porque, tipo, as pessoas descobriram. Você tem que pensar, isso é no século XIX, é um pessoal mais pudico. Isso foi descoberto numa expedição italiana, isso foi pra Turim.
Então, assim, você tem que pensar que, tipo assim, você tá do lado do Vaticano. Imagina, vai expor um negócio lá, putaria louca do Egito. Sabe, né? é Itália 1800 e bolinha, então, assim... E 2 bolinhas. E assim, e a verdade é que, tipo, o Egito era uma sociedade onde o sexo era muito ritualizado. Sim. O sexo no Egito, ele tinha uma função ritual, uma função religiosa muito grande, além, é claro, existia obviamente uma parte mais vulgar, digamos assim, entre aspas, do sexo no Egito. Existia uma poesia romântica, né, assim, existem poesias de amor no Egito que falam de sexo, você tem metáforas pro sexo, mas é isso, o sexo no Egito, ele não era mostrado de uma forma aberta, ele era sempre mostrado de uma forma metafórica. A representação pictográfica do sexo no Egito, ela sempre é dada de forma metafórica. Então, por exemplo, assim, quando os deuses são representados em momentos de concupiscência carnal, um deles normalmente é representado como um animal, como uma ave, por exemplo. Uma ave em cima do cara. A ave em cima do cara, sabe? Tipo assim, a ideia de sair para caçar representava o sexo. Então, normalmente, assim, quando tem um casal e o homem tá com uma lança e a mulher está abaixo dele, ele tá, tipo, em posição de caça e a mulher está sentada, aquilo é uma representação de que eles estão, né, num ato sexual e tal. A palavra, né, pra atirar e ejacular é a mesma. Sim, né? Mas é a mesma coisa, cara. Isso é muito engraçado, porque, por exemplo, assim, em latim a palavra que dá bainha de espada, onde você guarda a espada, e vagina é a mesma palavra. É, porque enfia a espada, né? Exatamente, você enfia a espada lá dentro. Então, assim, essas representações simbólicas do sexo, do ato sexual, dos órgãos genitais, elas são comuns a todas as culturas, e cada cultura faz naquilo que lhe é comum. Por exemplo, assim, na ideia do Egito de caminhar no pântano. Por quê? Porque você tem um pântano no Egito. Se você vive numa cultura onde você não tem um pântano, você não tem uma metáfora pra isso, sabe? Aquela coisa, os esquimós têm 23 palavras pra gelo. São 23 palavras diferentes pra descrever o que a gente usa pra descrever gelo. Em compensação, eles têm poucas palavras pra areia. Então, assim... ou nenhuma, se bobear, né? Exatamente. Sabe? Então, assim, isso faz parte da cultura. Então, assim, o fato da cultura egípcia ser uma cultura que tratava o sexo de forma simbólica, tratava o sexo de forma velada, faz com que esse papiro seja ainda mais surpreendente. Porque, obviamente, em qualquer cultura, você tem o que é estatal, o que é... oficial. Da alta cultura, o que é oficial, e você tem o que é da baixa cultura do dia a dia. A ralezona, né? E, exatamente. Deir el-Medina é um sítio arqueológico muito importante exatamente por isso, porque várias representações pictográficas feitas pelos construtores, pelos pedreiros, pelas pessoas que estavam ali na construção braçal no dia a dia em Deir el-Medina, mostram uma representação do sexo muito menos cultural e muito menos metafórica e muito menos simbólica do que você tem dentro das pirâmides. Então, assim, em Deir el-Medina, você tem nego com um pau gigante socando a rola na mulher de 4 com os caras metendo. Mulher na charrete, como é que chamava lá? Não era charrete? Biga? Não era biga também? Biga é... Biga é romana. A biga é romana. Então, assim, eles tinham era o quê? modo de... Um carrinho. É uma espécie de charrete, cara. Tipo, né? E assim, o que acontece é que, tipo, isso leva a crer que, primeiro, isso é uma representação vulgar. Sim. Só que foi feita uma representação vulgar feita com todo o cuidado que normalmente as representações vulgares não têm. Porque normalmente nos desenhos vulgares, os desenhos são mais mal feitos mesmo. Sim, é palitinho, é hominho de palitinho, aquelas coisas mais bizarras. Esse não, esse parece mesmo coisa trabalhada, né? Tem toda uma... Sim, você tem. Ele é extremamente bem trabalhado e tal. Porque assim, era comum você ter algumas dessas representações em pedras calcárias, feito em pedra. Feito em papiro não, porque o papiro já é um material mais caro, que precisa de um trabalho maior e tudo mais. O que acontece é que, tipo, boa parte do texto que tem nesse papiro, entre as conversas, né? Assim, entre as cenas existem pequenas conversas ou pequenas descrições. Esse texto faz com que os especialistas creiam que pode ser simplesmente uma espécie de revista erótica. Por quê? Porque o texto é muito chulo. Sim, é tipo revista mesmo que a gente vê hoje em dia. É, muito brutal, sabe? Aquela coisa tipo assim, ela falava que não conseguia
sentir prazer, então ela tinha que sentar no vaso de cabeça pra baixo, sacou? Aí tipo, o cara assim, ficava falando, não para. Isso aí, continua aí e tal. Então, assim, é uma coisa bem vulgar, assim, bem nem um pouco representativa. Agora, o mais interessante disso para os egiptologistas é porque, tipo, são representações de homens mais velhos com mulheres mais novas. Sim. Isso nos leva a crer que não apenas para além... Isso é um puteiro. Puteiro, sim. Então, assim, para além de existir a prostituição, existia a prostituição institucionalizada, ou seja, existiam casas de prostituição. E isso é comum, gente, em todas as culturas. E assim, você tem registro escrito desse tipo de casa na Suméria, você tem em Acádia, você tem na Babilônia, você tem na Síria, você tem no Japão, você tem na Índia, você tem na China, mas ainda não existia neste período, que é um período onde o Egito ainda não sofre tanta influência externa de outras culturas, a prova de que já existia um caso de prostituição, e isso, um dos grandes indicativos é que, de fato, isso era um grande bordelzão. Um bordelzão, uma casa das primas do Egito Antigo, né? E o legal desse papiro, né, o que leva o pessoal a crer que era mesmo representação do puteiro, é que tem muito vinho, né, no desenho, tem flor de lótus. Isso exatamente, mas isso é uma coisa que em todas as culturas isso sempre acontece, que é a questão da inebriação como facilitador do encontro carnal. Até hoje, né? Até hoje. Então, por exemplo, assim, da flor de lótus você pode extrair sumos que são psicotrópicos. Sim, as droguinhas. Lótus azul com vinho dá um baratão bem louco. Tipo isso. E pra Sim, além ouvi dizer. Sabe que eu imaginei um baratão mesmo, um animal, um baratão bem louco. Depende, se você apagar, se você tiver com um pouco de sono, tipo, você vai ver um baratão. Um baratão voando, rosa. Mas Lotus True Story. Tipo, ouvi dizer assim, um amigo de um amigo meu um já primo tomou seu? Vinho de Lotus azul e... né, ok. E acabou sendo retratado num papiro chamado Papiro de 3. Então, João, mas continuando o que você tava falando? Então, cara, a questão das drogas, né? Tipo assim, sempre essa ideia de alteração de um estado de consciência leva à facilitação do sexo, até porque existe uma inibição natural das pessoas. Eu diria que leva à facilitação de tudo, não é nem só do sexo. Sim, né? Então assim, existe a representação das bebidas, né? Das bebidas fermentadas. A gente tem que lembrar que os egípcios tinham conhecimento não só dos vinhos, das bebidas fermentadas a partir da uva, mas também da cerveja. Cervejada egípcia. Não é a nossa cerveja moderna, mas existia já a fermentação da cerveja no Egito. Então, assim, essa ideia é a ideia de que isso é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, bebendo e ficando muito louco, as pessoas ficam, né, perdem as suas inibições. Sim, cerveja desce, as pernas abrem. Exatamente. Cerveja entra, verdade sai, tem vários... Agora, a coisa muito louca disso tudo, e que deixa essa dúvida nos escolásticos, nos egiptologistas, é que apesar da putaria estar comendo solta, existem várias representações que são simbólicas e existem várias representações que são representações análogas àquelas que são achadas nas altas pinturas das câmaras mortuárias, da pirâmide, da esfinge, dos mausoléus dos reis e tudo mais. Então, assim, e outra coisa também é que existem representações simbólicas dentro desse papiro que estão ligadas às questões religiosas e tudo mais. Agora, o que a gente tem que pensar, gente, é que, tipo assim, era uma sociedade onde, primeiro, você tem uma escrita na sociedade. Sim. E mesmo nem todo mundo sabendo ler, mesmo a leitura sendo um apanágio de uma classe, de uma elite de menos de 10%, você tem que pensar que as representações pictográficas, mesmo as pessoas que não sabem ler, as pessoas no seu dia a dia estão acostumadas a ir nos templos e a ver aqueles símbolos significam coisas para elas. Então, assim, aquilo permeia aquela sociedade. Então, o cara que é escriba, que está acostumado a fazer o desenho, mesmo quando ele vai fazer um desenho de putaria, ele vai fazer o desenho usando aquela linguagem que é a dele, que é a do povo dele. Ou seja, é normal que se tenha dentro disso uma ligação religiosa, uma ligação simbólica, até porque na antiguidade, religião e sexo e
a religião e tudo no dia a dia eram coisas que estavam muito ligadas. A gente tem que pensar que é um mundo que não vive sob a égide da ciência. A explicação da maioria das coisas não é uma explicação científica, empírica, racional. Tudo era Deus, é uma explicação tudo religiosa. místico. Então, assim, não é que tudo era Deus e tudo era místico. Você tem também, tipo assim, cálculo, você tem contabilidade, você tem funções estatais, mas todas elas estão permeadas pela questão religiosa o tempo inteiro. Sabe o que eu tava pensando aqui, João? A gente tava falando aqui do papiro, né, que foi feito por gente culta, né, que sabia o que tava fazendo, não foi um Zé Ruela que foi lá, chegou e começou a desenhar. Será que não pode ser os caras que trabalharam, por exemplo, no túmulo do fulaninho lá, fulaninho faraó, e, sei lá ele tinha que desenhar o negócio do jeito que o cara, né, gostaria que fosse, né, os desenhos. Será que não era tipo uma zoeira? Olha aqui, ó, e se a gente fizesse aqui esse filho da mãe aqui, não sei o que lá. Será que não era só um passatempo também dos caras? Tipo, vamos fazer pra ver como é que fica. Mas é isso que eu falo, tipo assim, eu acho que, tipo assim, o mais provável é que, tipo assim, é os caras fazendo no tempo livre deles, cara. Tipo assim, brincando. Porque você tem que pensar o seguinte, cara, tipo, o artista, ele é, antes de tudo, um artista. Sim. Então, assim, ele estando contratado pra fazer uma arte ou não, ele sente a necessidade de ser artista. É aquilo que ele faz. É só você ver o Léo lá que manda pra gente os desenhos, né? Não ganha nada com isso, coitado, mas ele gosta. O cara que tem esse dom, que tem essa coisa dentro dele, ele sente a necessidade, a vontade de praticar a sua arte. Então, assim, a diversão de uma comunidade de artesão, E você tem que pensar que Deir al-Medina é uma comunidade dos melhores artistas do Egito. Pois é, então, os caras não eram pouca bosta. Os caras mais fodas estão ali, porque eles estão sendo contratados. Contratados é um termo muito forte, mas assim, eles estão trabalhando na construção mais foda que o Egito tá fazendo. Então, assim, a função deles ali é essa, sacou? Então, assim, é óbvio que os caras vão continuar fazendo a arte deles fora das 8 horas de expediente deles. E também eles estão lá, sei lá, descansando na tenda, não tem Jornal Nacional, não tem televisão, o que eles vão fazer, né? Eles vão brincar, desenhar, ó, tamo aqui, vamos fazer um papiro pornô. E eles não iam imaginar que daqui a sei quantos mil anos alguém ia descobrir e ficar, ai meu Deus, pensando o que será. Era uma vida comunitária, mas assim, não é uma comunidade grande, gente. É uma cidade do interior, gente. Todo mundo conhece todo mundo, sabe? Tipo assim, o cara faz um desenho desse, sai mostrando pros brothers dele, todo mundo vai rir, vai se divertir, você entendeu? Ou o cara que não quiser ser descoberto, ele faz um desenho desse e joga no chão, isso vira um acontecimento no lugar, sacou? Imagina o cara achando um papiro, que vai pelo... Não, o cara não quer ser descoberto, joga o papiro no chão, aí um começa a olhar, não, esse desenho aqui, olha esse pé, com certeza foi o Aknut que fez isso aqui, não sei. Sim, é o estilo dele, né? Não, eu juro que não fui eu, galera, que vacila, e não fala pro faraó não, hein? Imagina o cara morre, né? O cara é levado à morte por causa do desenho de sacanagem. Tipo, velho, tipo, coisa mais fácil na antiguidade é você ser morto por um vacilo, cara. Sim. Até nesse documentário que a gente viu, né, do Egito, mostra lá a moça indo na caverna que tinha uns desenhos mais primitivos, assim, né, de palitinho ainda, que eles acham que era uma, né, rainha lá do... Uma representação da rainha com o seu amante. Sim, então o negócio era totalmente escondido, né, esse da Sim, rainha. Não, tanto até hoje. Esse já era num lugar mais longe, assim, tal, e tipo, bem buraco, escondidão. Mesmo. Gente, você tem que pensar que, tipo assim, o ser humano é o ser humano, cara. Tipo, não é porque a pessoa tá num ambiente de maior ou menor liberdade que ela deixa de ser humana, sacou? Então, assim... A zoeira já existia. A zoeira existia, existiu e sempre existirá, sacou? Então, assim, você pode ter certeza que dentro da senzala, os escravos faziam todo tipo de troça, chalaça e pilhéria com os seus mestres e seus amos, que estavam ali forçando eles a uma situação horrível. A situação de um trabalhador egípcio, ela não é muito melhor que a do escravo, sacou? Imagina, né? Na verdade, a grande maioria deles são escravos e uns poucos são profissionais liberais livres, mas assim, essa liberdade é com muita aspa, é uma liberdade muito diferente da nossa. Você falar que o cara era um profissional livre no Egito, é falar que, tipo assim, ele era livre pra obedecer e é bom que ele obedecesse, que se ele não tivesse juízo, o pau cantava febroso pra ele. Bom, chegamos ao final da parte 1 deste episódio, que ficou gigante, então a gente resolveu dividir em duas partes. A parte 1 foi essa aqui, e a parte 2 com Antiguidade, Idade Média, você vai ouvir no dia 12, no Dia dos Namorados. Olha aí que maravilha, sexta-feira, lá no decreptus.com, você fica ligado que vai ter a parte 2
do episódio 17 sobre o sexo, a história do sexo. Olha aí, 2 episódios do Decrépitos na mesma semana. Que presente, hein, Dia dos Namorados? Que bosta. Então fica ligado, decrépitos.com, e até sexta. Você ouviu? Decrépitos. Mas antes, vamos ler e-mails gostosos. Menina boneca. Calma, calma, que tem um cantor muito conhecido e das antigas que também está gemendo de prazer. Fazendo isso, nego! Fazendo isso, nego! Oi, Agnaldo, que bom que você está aqui com a gente. Hoje, em sua homenagem, vamos ler os e-mails das meninas bonecas, os famosos she-mails. She-mails. Fazer uma vinheta só disso, né? She-mails. She-mails, bonecadas, travecurras.